Bom, hoje nós vamos falar sobre um problema sério que tem 90% das transportadoras e também das pessoas quando vão começar a trabalhar aqui na Intersite, que é a diferença entre eu ter dinheiro no banco e eu ser rentável. Não necessariamente porque eu tenho minhas 50 mil reais na minha conta bancária, significa que eu seja rentável. Ser rentável é se eu estou produzindo lucro, não se eu tenho dinheiro. Eu posso ser uma empresa muito rentável, mas que não tem dinheiro no banco, porque eu estou gerando aquele lucro, mas eu ainda não recebi aquilo do meu cliente, então, portanto, não significa que ter dinheiro no banco não significa ser rentável. Isso gera uma grande confusão nas pessoas e nas empresas também, porque a pessoa vai tentar administrar a empresa em relação ao que ela recebe e ao que ela paga. Mas isso é saldo financeiro, isso não significa lucro. Lucro é o que eu efetuei de receita, o que eu tenho de receita menos despesa. Então, quando a gente falar de lucro, a gente considera sempre um regime que chama-se regime de competência. Ou seja, a gente vai considerar tudo em cima da data de emissão daquele tipo. Do fato gerador, ou seja, do que gerou quando aquela despesa ou aquela receita foi gerada. Então, por exemplo, quando eu for analisar a minha receita, ou seja, o faturamento, eu vou somar o quê? Todos os conhecimentos de transporte, ou todas as viagens cadastradas naquele mês, cuja data de emissão seja aquele mês. Então, digamos que eu peguei e somei lá e eu faturei naquele mês 20 mil reais. Você vê que em nenhum momento eu estou falando que eu recebi aquilo, não. Eu posso não ter recebido nada daqueles 20 mil, mas eu estou fazendo o quê? Eu estou faturando os 20 mil. Eu emiti conhecimentos no valor de 20 mil, ou eu cadastrei viagens no valor de 20 mil reais. Então, esse é meu faturamento. Então, isso vai afetar o meu lucro. Faturei os 20 mil e tive de despesas lançadas com o veículo. Vamos falar do veículo só. Tive despesas com o veículo de 10 mil. São despesas que eu efetuei naquele mês. Não importa quando eu paguei. Eu posso ter efetuado aquela despesa no dia 10 de janeiro e vou pagar ela somente no dia 10 de outubro. Mas ela vai ser uma despesa do mês de janeiro. Não importa quando eu paguei. Porque o fato gerador, o acontecimento foi em janeiro. Se eu tiver mais outras despesas, por exemplo, de luz, eu tenho somente um caminhão na minha empresa. Despesa de luz aqui. Gastei mais 100 reais de luz. De novo, não importa quando eu paguei. Importa que chegou aquela nota fiscal da prestação de serviço de luz, está em janeiro. Dessa forma, quanto que vai ser o meu lucro? 20 menos os 10 mil e 100 vai ser 9.900. Esse é o lucro da minha empresa no mês de janeiro. Veja, agora vamos simular. Digamos que no dia, vamos pegar aqui janeiro de 2012. Se eu colocar agora aqui, vamos olhar na minha parte de caixa, meu saldo de dinheiro. Então, que aqui a gente fala os relatórios em cima do menu financeiro, todos os relatórios financeiros do site, eles são em regime de caixa, ou seja, pela entrada e saída de dinheiro. Porque no mês de janeiro, eu gerei 9.900 de lucro. Eu não sei ainda quando eu vou gerar de caixa, de dinheiro. Então, por exemplo, no mês de janeiro, eu tinha no meu saldo na minha conta corrente, no dia 1 de janeiro, 1/1/2012, eu tinha zero. Não tinha nada, minha empresa começou agora. Aí eu fiz esse frete aqui de 20 mil, ou todos esses fretes aqui, e eu tive um crédito de 20 mil. Digamos que eu recebi tudo à vista. Quanto que ficou meu saldo na minha conta corrente no dia 31 de janeiro?
Meu saldo ficou positivo em 20 mil. Significa que eu tive 20 mil de lucro? Não. E é essa a maior confusão que se faz nas empresas e que a gente também faz até na nossa própria vida pessoal. A gente olha o que saiu de dinheiro e o que entrou de dinheiro e a gente pensa, eu tive lucro. Não. Nesse mês de janeiro, o meu lucro foi de 9.900. Não foi de 20 mil, que é o que está no meu saldo na minha conta corrente. Meu saldo na conta corrente é 20 mil, mas o meu lucro foi 9.900. O que vai acontecer? Digamos que eu não tivesse mais nenhum movimento naquele ano, eu teria que pagar esses outros 10.100 aqui. Digamos que eu pagasse no outro mês lá na frente, lógico que no final de um período, se eu fechasse a empresa, esse lucro aqui vai aparecer no meu saldo de caixa. Porque se eu tivesse que pagar aqui no mês 2, aqui no mês de fevereiro, eu paguei esses 10.100 aqui, eu teria menos 10.100. E o meu saldo de caixa seria 9.900. Então, a médio prazo, pode ser que esse lucro vá se refletir no meu saldo financeiro. Pode ser. Por quê? Digamos que eu estou precisando de dinheiro. Digamos que eu estava lá com o meu saldo inicial aqui, não é mais zero. Meu saldo inicial é menos 50 mil. Ou seja, eu já estava devendo no banco. Eu recebi 20 mil, meu saldo ficaria, meu saldo no dia 31, ficaria menos 30 mil. Já estou devendo. 30 mil. Aí eu faço um empréstimo de 100 mil. Fiz um empréstimo de 100 mil, o que vai acontecer? Vai entrar um crédito de 100 mil. Quanto que vai ser o saldo da minha conta corrente? Saldo da minha conta corrente. Considerando que eu tenho que pagar ainda essas despesas aqui, provavelmente o meu saldo na minha conta corrente vai ser de 90 menos os 50 lá vai dar 49.900. Não sei se a conta está certa, mas a ideia é essa. O que acontece? Volto a dizer, poxa, se eu olhar na minha conta corrente aqui, eu tenho 49.900 de dinheiro, por exemplo. Mas significa que eu tive isso aqui, que eu tive lucro? Não. Então, nunca a gente pode analisar a rentabilidade da empresa pelo fluxo financeiro dela. A empresa pode não ter dinheiro nenhum no banco e ser rentável, ou ela pode ter R$1 milhão no banco e estar sendo uma empresa que tem prejuízo. Porque quando a gente for analisar o lucro, a gente vai analisar receitas e despesas efetuadas no mês, pela data de emissão. Quando a gente for analisar resultado financeiro, a gente vai analisar saldo anterior mais a entrada de dinheiro menos a saída de dinheiro igual ao saldo atual. Não tem nada a ver com lucros. Então, muitas vezes a gente tem na transportadora, quando a gente vai fazer a implantação, a pessoa pergunta, tá, mas eu quero saber o que eu paguei no mês. Beleza, você vai ter relatório sobre o que você pagou no mês. Mas você nunca vai analisar a rentabilidade em cima daquilo que você pagou no mês. A rentabilidade sempre é em cima daquilo que você gastou no mês. Isso é muito importante. Essa divisão do regime de caixa com o regime de competência, que é para cálculo de lucro e cálculo de rentabilidade. Sempre que você quiser calcular lucro, rentabilidade no site, todas as visões elas são em cima de regime de competência. Sempre vai utilizar data de emissão da viagem ou do contas a pagar. Sempre que você for olhar relatórios financeiros, os relatórios do menu financeiro, eu sempre vou analisar em cima da saída e da entrada de dinheiro. Elas são visões completamente diferentes. E nunca se pode confundir. A pessoa olha um relatório de rentabilidade e quer que o relatório financeiro bata. Não vai bater. Nunca vai bater. Porque eu posso ter lançado um vale aqui de 5 mil, nisso aqui, que não é uma despesa. Então sai o dinheiro da empresa, mas não é uma despesa. É um vale. Que pode vir a se tornar uma despesa se eu tiver, quando eu lançar o salário da pessoa. Ou eu posso ter pego um empréstimo, entrou um crédito aqui,
na minha empresa que talvez não seja um vale, talvez não seja uma despesa efetivamente, ou talvez não seja uma receita. Ou eu posso ter um crédito aqui que foi uma integralização de capital, ou seja, os donos injetaram dinheiro na empresa porque ela está precisando de caixa. Isso não é faturamento e não vai afetar a rentabilidade da empresa, mas entrou dinheiro no caixa. E do mesmo jeito, a empresa pode estar aqui com R$1 milhão de caixa, e aí um dos sócios fala, eu preciso de um empréstimo de 30 mil, de 50 mil. Ele vai lá, vai retirar esse dinheiro do caixa do transportador, mas não vai afetar o lucro do transportador, porque isso não é uma despesa, é uma retirada de dinheiro simplesmente. Então nunca confundir rentabilidade, lucro com financeiro. Outro exemplo que acontece muito, a pessoa fala assim, olha, eu fiz o motor do meu caminhão e deu R$20 mil, deu R$50 mil para fazer esse conserto do motor. Aí ele sempre fala assim, não, mas eu parcelei em 10 vezes 5 mil. E eu queria que isso afetasse, caísse mês a mês na despesa do meu caminhão. Isso é totalmente incorreto do ponto de vista administrativo. Por quê? Porque eu não posso chegar no mês que vem e desfazer o motor. Se eu gastei 50 mil para fazer o motor naquele mês, aquilo é despesa daquele mês. Eu vou lançar os 50 mil naquele mês o meu caminhão deu um monte de prejuízo. Quando eu olhar ele no período de 2 anos, ele vai ser rentável, mas quando eu olhar só naquele mês, ele deu aquele prejuízo. Como eu vou pagar isso, não importa. Eu vou pagar isso dependendo do meu caixa, do caixa da minha transportadora. Eu ainda nem sei como eu vou pagar. Pode ser que eu pague em 1 vez, em 2 vezes, em 5 vezes, pode ser que eu não pague, pode ser que eu negocie, pode ser que eu pague em 3 parcelas e negocie as outras. Não sei ainda como é que eu vou pagar. Mas eu sei que essa despesa ela foi efetiva e ela ocorreu naquele mês. Então, no efeito de rentabilidade, eu vou lançar ele naquele mês de 50 mil. Isso aqui, todas as despesas dos veículos, elas devem ser lançadas assim. A única exceção disso foi o que a gente falou da outra vez, que é a questão de financiamento, do Finame. E aí, no Finame, como eu já falei, você vai lançar e vai gerar cópias mês a mês. Para que daí, como a prestação do caminhão, eu posso chegar daqui a 1 ano e vender esse veículo, e aquela despesa sumir, então eu posso lançar mês a mês. É a única exceção. O resto você vai lançar todas as despesas e elas vão cair no mês. Se o cliente quiser de qualquer jeito, ele pode lançar mês a mês esses 50 mil. Estou falando da visão correta, do ponto de vista administrativo. Do ponto de vista do fluxo de caixa, que eu falei, fluxo de caixa a gente vai olhar aqui. Então depois que eu lancei minha despesa, aí eu vou saber como é que eu, dependendo do fluxo de caixa, eu vou pagar em 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, em 6 vezes. Eu vou pagar juros, eu não vou pagar juros. Tudo depende disso aí depois do ponto de vista financeiro. Mas a despesa está efetuada e é daquele mês. Isso serve para tudo. Todas as despesas na empresa. Então sempre, quando a gente vai analisar relatórios de lucro, rentabilidade no SAT, data de emissão. Sempre, quando a gente vai analisar relatórios financeiros, a gente vai olhar regime de caixa e competência, então que foi pago, data de pagamento e data de recebimento. Nunca vão bater, nunca vai bater o saldo financeiro com o saldo dessa lucratividade. Sempre vai ter diferença, porque sempre tem coisas que afetam o movimento financeiro, mas não afetam a rentabilidade da empresa. Vou dar um exemplo agora aqui que eu escrevi. Prolabore. O que é o Prolabore? O Prolabore é o salário do sócio. Quanto o dono da empresa recebe para administrá-la. Então, digamos que o dono da empresa receba 5 mil por mês para administrar a transportadora. Isso é salário. Se não tivesse, se o dono da empresa não estivesse lá, ele teria que ter um gerente na transportadora que fizesse o serviço dele e que ia receber, por exemplo, 5 mil. Então, qual que é a despesa do cargo de diretor da transportadora? É 5 mil. Isso é uma despesa, é um custo da transportadora. Portanto, quando eu for lançar no Contas a Pagar, Prolabore, ou o salário do dono da empresa, que o dono da empresa vai estipular qual é, eu vou lançar ele como lá no Contas a Pagar e vou marcar que ele é uma despesa, porque ele vai afetar o meu lucro, ele tem que afetar o meu lucro da transportadora. Pode até ser que ele não receba, que eu não transfira esse dinheiro para a conta do proprietário, mas ele tem que entrar no meu custo.
A transportadora trabalhou durante o ano inteiro, o proprietário da empresa foi recebendo o prolabore dele, 5 mil. Chegou no final do ano, a empresa sobrou lá R$200 mil de lucro. Ou de saldo de caixa, vamos dizer assim. Olhou lá no final do mês do ano, tem lá um saldo lá na conta corrente, saldo de caixa, de 200 mil. Aí o dono da empresa fala, não, eu vou fazer uma viagem no final de ano, eu quero trocar de carro, eu quero fazer alguma coisa, eu vou lá e vou tirar 50 mil disso aqui, do meu caixa. Tirei 50 mil de dinheiro. Isso aqui, quando eu lançar um contas a pagar para poder tirar o dinheiro da empresa, que tudo no site para tirar o dinheiro tem que ter contas a pagar, lancei o contas a pagar, isso não é despesa da empresa. Isso é apenas uma saída de dinheiro. Isso não pode afetar a rentabilidade da empresa. A rentabilidade da empresa foi calculada mês a mês e está aqui, está coerente. Isso aqui eu simplesmente vou diminuir o caixa. Por isso que eu falei que o caixa nunca vai bater com a rentabilidade. Tirei os 50 mil da empresa, o meu caixa foi abatido, mas quando eu for analisar, a minha empresa foi rentável, eu vou somar isso aqui. Ela foi rentável. Tanto que ela foi rentável, chegou no final do ano, sobrou dinheiro, e o dinheiro foi distribuído entre os sócios. Mas isso não é uma despesa, é só uma saída de dinheiro. Então isso também é muito importante. Por isso que eu vou a dizer. Se eu olhar valores recebidos no mês, valores pagos, olhei aqui saldo inicial. Saldo inicial, mais valores recebidos, menos valores pagos, vai ser o saldo atual. Isso não significa nada em termos de dizer se eu fui rentável ou não. Eu posso estar com um saldo, digamos que eu tinha um saldo inicial de 10, recebi 5, paguei 1, fiquei com um saldo atual de 14. Eu fui rentável? Não dá para saber. Por quê? Porque isso aqui não significa nada. Eu não sei se eu fui rentável olhando isso aqui. Não dá para saber se a gente foi rentável ou não. Por quê? Porque eu posso ser rentável ou não. Digamos que eu tive aqui, eu só paguei R$1 de despesa, mas eu gastei naquele mês R$50. Então, na verdade, meu lucro não seria isso aqui. Se eu tivesse dinheiro para pagar tudo à vista, e eu não tivesse parcelado nada, e eu não tivesse programado um pagamento posterior, se eu tivesse recebido e pago tudo à vista, eu teria aquela despesa e aí eu ia refletir aqui corretamente. Como não é assim, a empresa não funciona desse jeito, então a gente paga a parcela, divide. Então você tem sempre uma diferença entre o saldo de caixa e o lucro. Isso é extremamente importante. Normalmente, nas primeiras semanas de implantação do site, existe muita dúvida em relação a isso, principalmente quando a gente falou mais aqui de frota, mas quando é agenciamento. O que é o lucro do conhecimento? O lucro do conhecimento é frete empresa, menos frete motorista, menos aquelas despesas, mas é pela data de emissão do conhecimento. Não importa quando eu paguei. Eu posso ter faturado essa despesa, esse conhecimento, receber daqui 60 dias e já ter pago o motorista tudo à vista. Então não importa quando eu paguei e quando eu recebi. Importa qual é o resultado financeiro daquele conhecimento, o resultado de lucro e rentabilidade daquele conhecimento. Então, extremamente importante, SAT, todas as vezes, relatórios que falam de lucro ou rentabilidade, regime de competência, data de emissão, relatórios que falam de financeiro, caixa, relatórios que sempre utilizam data de pagamento ou data de recebimento. Extremamente fundamental que vocês tenham todos muito bem definido essa visão, para que vocês não se confundam com o cliente. O cliente tem a tendência a administrar olhando o saldo de caixa. Isso é natural, porque a pessoa quer administrar como ela administra a vida pessoal dela. A vida pessoal dela, ela sempre recebe o salário, paga as despesas do mês e ele sempre administra olhando aquilo lá como se fosse um resultado financeiro, um resultado de lucro. Se tem dinheiro na conta, eu estou bem. Se eu não tenho dinheiro na conta, eu não estou bem. Não necessariamente isso é real, mas estamos numa empresa. A maioria das pessoas confundem muito isso aqui, principalmente no pequeno frotista, no pequeno agenciador. Então, todos têm que estar muito bem clara essa visão, essa diferença aqui. Relativo prolabore e retirada de lucros também.
Saída de caixa não é despesa. Nem toda saída de caixa é despesa, nem todo recebimento de dinheiro é receita. Eu falei, eu posso pegar um empréstimo, entrou o dinheiro na empresa e não gerou receita. Não gerou, não vai aumentar meu lucro. Do mesmo jeito, eu posso pagar e retirar dinheiro da empresa por algum motivo e não gerar despesa. Outro exemplo, a transportadora está gerando de lucro, esse lucro se transformou em dinheiro no meu caixa, e aí a transportadora resolveu emprestar esse dinheiro para uma outra empresa a juros, ou abrir uma outra empresa. Eu estou tirando dinheiro do caixa da transportadora, mas eu não vou afetar a lucratividade da transportadora, porque a lucratividade já está coerente. Então não é para confundir nunca isso. A vida, rentabilidade, receita e despesa, fluxo de caixa, recebimento e pagamento. Dúvidas?